Olá pessoal, hoje eu gostaria de compartilhar com vocês algum conhecimento sobre diagnósticos psiquiátricos. Os diagnósticos psiquiátricos têm peculiaridades em relação a diagnósticos de outras especialidades médicas, porque com frequência se fundamenta em sintomas que são abstratos e não são captados em exames, mas são captados pela avaliação médica, são captados na consulta médica através da anamnese, ou seja, história clínica que o paciente conta, e também a partir da observação de pessoas que convivem com essa pessoa. As alterações de humor, as alterações de comportamento que podem acontecer e são percebidas pelas pessoas. Os diagnósticos psiquiátricos tiveram um grande avanço a partir da década de 60, a partir dos anos 60, 70, por conta de classificações diagnósticas psiquiátricas, classificações médicas, que evoluíram, padronizando a linguagem. Num primeiro momento, dentro da psiquiatria, a linguagem sobre diagnósticos era uma linguagem que era mais diversificada, não tinha uma unanimidade entre psiquiatras. Ainda hoje, existem várias correntes dentro da psiquiatria que falam, que versam sobre diagnóstico, mas, principalmente a partir dos anos 90, com duas classificações médicas, diagnósticas psiquiátricas, o diagnóstico ele tende a ser cada vez mais padronizado através da CID-10, que é a Classificação Internacional de Doenças, a 10ª versão, a 10ª edição, que é chancelada pela Organização Mundial de Saúde, e o DSM-5, que é chancelado pela Associação de Psiquiatria Americana. Essas duas classificações, elas fundamentam os diagnósticos psiquiátricos. Eu também gostaria de compartilhar com vocês algumas questões com relação a diagnósticos psiquiátricos. A primeira questão é que o diagnóstico ele sempre se centra em sintomas, centra em sofrimento, em queixas, em sintomatologia que o paciente apresenta. Portanto, são questões negativas, são questões que a pessoa vive e que não está bem. Mas uma ressalva que eu sempre faço é que as pessoas são sempre maiores do que apenas o diagnóstico. A totalidade de identidade de uma pessoa transcende a questão daquilo que não está bem. Então é possível que pessoas tenham sinais de doença mental. O termo, para muitas pessoas, parece pesado dizer que alguém tem uma doença mental. E de fato, em algumas condições graves, a sintomatologia é muito evidente e traz sofrimento significativo. Mas é possível que a pessoa apresente sintomas e também apresente sinais positivos de saúde, o que aparentemente é um paradoxo. Mas eu vou exemplificar com um caso, no caso de transtorno de pânico, em que a pessoa, quando tem a crise de pânico, com sintomatologia somática, sintomatologia física, a pessoa fica incapacitada naquele momento de desempenhar a atividade que ela vem fazendo. Mas a partir do momento que a crise ela desaparece, entre as crises, a pessoa pode ter uma funcionalidade, ela pode permanecer no trabalho e continuar produtiva, até que volte uma outra crise e que a pessoa perca de novo essa funcionalidade. Então, é possível coexistir sinais de saúde ao mesmo tempo que existem sinais de doença, porque a identidade, a totalidade da vida psíquica de um indivíduo vai muito além da questão do diagnóstico. Então esse é um parágrafo, é um parênteses que eu gostaria de fazer. Uma outra questão que eu considero que vale a pena destacar sobre diagnósticos psiquiátricos é que os diagnósticos psiquiátricos eles podem ser entendidos como multiaxiais, como tendo várias camadas. Existem 5 eixos que são possíveis de estruturar o pensamento com relação ao diagnóstico psiquiátrico. O eixo 1 é o eixo das grandes patologias, dos diagnósticos psiquiátricos que são mais conhecidos. Então, doença de Alzheimer, transtorno de pânico, esquizofrenia, transtorno bipolar, anorexia nervosa, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, transtorno obsessivo-compulsivo, etc. São os diagnósticos mais conhecidos. Essa é a camada do eixo 1, vamos dizer assim. Mas o diagnóstico psiquiátrico, o raciocínio clínico, o raciocínio médico para entender o diagnóstico de uma pessoa não pode parar apenas aí. Ele precisa avançar para o eixo 2, que é o eixo que contempla as questões de personalidade, porque as questões de personalidade podem influenciar inclusive a manifestação da sintomatologia do eixo 1. No eixo 3,
são contempladas as questões clínicas, as alterações de exames, as questões ligadas ao organismo, as questões ligadas à parte mais física da saúde. Então, por exemplo, uma pessoa que tem o hipotireoidismo no eixo 3, isso pode influenciar a manifestação do quadro depressivo do eixo 1. Existe também o eixo 4, que é o eixo que considera as questões psicossociais, as questões do contexto de vida daquela pessoa. Se ela passou por lutos, se ela passa por desemprego, se ela passa por dificuldades econômicas, se ela passa por desafios, ainda que desafios que são oportunidades na vida, mas aquilo levando a uma grande tensão. Então esse é o eixo 4, em que são contempladas estas questões. E o eixo 5 é um eixo que é chamado de avaliação global do funcionamento, que é uma nota intuitiva a partir da avaliação do psiquiatra, do médico. É uma nota de 0 a 100 que indica, que tenta traduzir o impacto dos sintomas sobre a funcionalidade da pessoa nos seus meios social, familiar, profissional e acadêmico. Então, é importante ter uma concepção mais completa do diagnóstico psiquiátrico. O diagnóstico psiquiátrico ele precisa ter fundamentação mais aprofundada para ser feito. Então, é essa mensagem que eu gostaria de deixar com vocês nesta semana.